Graça e paz, irmãos. Vamos orar, para dar início à nossa EBD de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através de nós. Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem nos ensinado ao longo desse tempo, ó Pai, e que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para aprender mais de Ti. É o que te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Então, graça e paz, irmão. Vamos dar continuidade, lendo o capítulo 1 de Daniel. Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito nem algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, pois de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que a dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com seus servos. E ele consentiu isso, e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, os despenseiros tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o qual o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Dando continuidade sobre as características de se ter, firmar uma identidade cristã que iniciamos na semana passada, nós vamos perceber aqui no livro de Daniel que aqueles jovens, eles fizeram uma escolha, eles tomaram uma decisão.
No verso 8 do capítulo 1, como Keila leu, diz que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E nós vamos perceber no decorrer, né, desse capítulo que os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, também tomaram a mesma decisão. E então nós vamos perceber aí que eles firmaram um propósito, que é também uma característica de se ter uma identidade cristã. Eles firmaram um propósito. Eles receberam de Deus conhecimento, como diz aqui no verso... Cadê? No verso... No verso 20, e o rei achou depois que passados 10 dias de experimento, quando eles não pediram para que a alimentação deles, as bebidas não fossem iguais aos outros, porque os outros tomariam vinho, né, bebida alcoólica e tudo mais, teriam um outro tipo, né, de tratamento que, segundo aquelas tradições, deveria trazer para eles um diferencial, e eles preferiram se manter, né, digamos assim, sem mancha, né, sem algo que pudesse desviar a conduta deles. E aí diz que o rei os achou 10 vezes mais instruídos, indoutos, né, com maior sabedoria do que os outros, não somente em aparência, né, não somente no físico, mas também intelectualmente falando. E eles firmaram um propósito com Deus, né, nós percebemos aí. E também, aí durante esse estudo, nós vamos ver outras perspectivas, né, outras características, e vamos ver que não somente esses 3 jovens, não somente Daniel e seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, mas também veremos que Josué e Caleb, também jovens, também buscaram, né, ter uma aliança com Deus, firmando essa identidade cristã. Em Daniel 3, nós vamos perceber aí que esses 3 jovens, eles foram desafiados a declinar a sua identidade. Eles foram desafiados a não manter uma aliança com Deus, a desistir daquilo que eles tinham como propósito de vida. Mas o que o rei não sabia é que eles não iriam abrir mão dessa identidade. E isso traz um aprendizado muito grande para a gente, né, sobre isso. Eles tinham a certeza de que Deus poderia livrá-los da punição. Em Daniel 3,17 diz: o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. E mais ainda, diz assim, no 18, mas se não, caso Deus não nos livre, fica sabendo, ó Rei, que não cultuaremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, mesmo que eles tinham tanta convicção da crença deles, do que eles tinham escolhido para a vida deles, do propósito que eles tinham firmado com Deus, que eles tinham a certeza que mesmo que Deus não os livrasse da fornalha de fogo, né, que nós vemos na história que o rei ficou com tanta fúria que mandou acender 7 vezes mais, que até os soldados que estavam próximos foram queimados. Eles tinham a plena certeza que mesmo que Deus não os livrasse da fornalha, eles mesmo assim permaneceriam firmados no propósito, né? E nós vamos perceber na nossa vida, e já havíamos falado isso anteriormente, quando começamos a falar sobre as características de identidade cristã, que principalmente a juventude tem tido todos os dias um banquete, né? Demonstrações de especiarias do rei, né? Tudo que está muito fácil aos nossos olhos, hoje muito mais fácil, né? Hoje
todo mundo em casa, mais acesso à internet e mais acesso a várias coisas que podem nos levar a desviar o nosso caminho, o nosso propósito, né? E eles estão dizendo aqui, olha, mesmo que isso aconteça, mesmo que alguma coisa, na nossa decisão de continuar crendo em Deus, de repente eu siga aquele caminho ali, caia no buraco, seja atropelado, sei lá, qualquer situação que aconteça de ruim que a gente pode humanamente pensar, mesmo assim eu permaneço com o meu propósito firmado em Deus, né? E aí nós vamos perceber que muitas são as ofertas, né? Mas precisamos ter essa certeza e estarmos firmados em Deus. Hoje em dia, né, a gente é levado a ceder as ofertas muito mais fácil, né? Como o Maísa falou, está muito mais acessível. E a gente precisa afirmar o nosso propósito em Deus, né? Através da busca diária. A gente precisa conhecer a Deus, para no momento em que a gente for tentado, né, pelas especiarias do rei atualmente, a gente esteja como os jovens e Daniel estavam, né? A gente, para ser fiel, né, eles foi uma coisa de ontem para hoje, foi um processo. Eles já tinham uma vida, né, como foi citado anteriormente, ele já havia recusado antes. Sim. E no momento da prova mais dura, eles estavam preparados, né? Então, mesmo eles estavam, na verdade, confiando na vontade de Deus, porque eles falaram para o rei, independente se a gente morrer ou não, a gente vai continuar servindo a Deus. Né? Então nós precisamos investir em conhecer a Deus todos os dias, em ter intimidade com Ele, para a gente ter uma identidade firmada em Deus, né? E continuando o estudo, passando agora para a vida de José, né? Que foi outro jovem que não cedeu às tentações, aos banquetes que lhes foram ofertados. A gente vê como assim, maior característica na vida de José, característica de identidade em Cristo, em Deus, a fidelidade, né? José, ele foi fiel em todos os lugares onde ele estava. Ele foi fiel quando ele foi escravo, quando ele estava preso, e também foi fiel quando Deus colocou ele no posto de governador do Egito, né? E aqui fala assim, em Gênesis 37, José, ele foi vendido pelos próprios irmãos, que tinham a intenção de matá-lo por inveja. Foi vendido como escravo, preso com falsa acusação, e mesmo assim manteve sua identidade cristã intacta. Percebendo que o coração de José está firmado em Deus, quando mesmo diante do comportamento dos irmãos com ele, até o pai dele duvidar da revelação em sonho, José é obediente a seu pai, né? Como fala aqui em Gênesis 37, 13. Diz assim, disse pois Israel a José, não apacenta os teus irmãos, junto de Siquém, vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. Então mesmo o pai, tendo duvidado, né, da revelação dele, assim como os irmãos, ele em momento nenhum deixou de honrar o pai, de obedecer. E aqui, no primeiro impulso de traição, falsidade ou qualquer outro ato que alguém da nossa intimidade faz contra nós, tendemos a querer vingança, dar o troco. José foi fiel e Deus honrou sua fidelidade. Então José, em momento nenhum, né, a Bíblia não relata que ele desobedeceu ao seu pai ou a Deus, né? E muitas vezes a gente é tentado a estar passando por um momento de dificuldade e eu estou assim, então agora eu posso pecar, eu posso fazer, né? E as coisas não são assim. Eu acredito que José, ele entendeu o processo. Lá na frente, quando os irmãos são apresentados a ele novamente, José fala, o que vocês fizeram, né, teve um propósito, ou seja, Deus tinha um propósito. Se José não tivesse passado por tudo que ele passou, a promessa de Deus não teria se cumprido, porque aquele povo morreria, Jacó e seus filhos morreriam, e não era essa a promessa de Deus. Então, além da fidelidade que José tinha em Deus, né, porque ele poderia, né, passando pelo que ele passou, ele poderia ter cedido aos encantos da mulher de Potifar, ter ido, porque em tese, né, porque a gente é levado a pensar, eu estou no meu direito, mas o nosso direito é não ter direito algum, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo. E a Bíblia, como fala, né, do Evangelho Light e Diet, onde a gente não pode, se está passando por um problema, não foi Deus. E muitas vezes os problemas que a gente passa estão nos moldando para algo maior. José, ele foi preparado para governar o Egito, né?
Deus estava preparando. Primeiro foi a casa de Potifar, depois foi a prisão. Em todo lugar, ele demonstrava a identidade cristã. Que ele demonstrava o Deus a quem ele servia. Né? E nós precisamos fazer isso no momento de luta, no momento de dor. Nós precisamos continuar fiéis a Deus. Porque tudo na vida da gente tem um propósito. Né? Deus não faz nada solto, nada foge ao controle de Deus. Muitas vezes parece fugir do nosso controle. Mas Deus sabe o porquê que a gente passa isso. E Ele não deixaria a gente passar por algo sem que Ele estivesse conosco. Em todo momento a mão de Deus estava com José, né? Tanto que na casa de Potifar começou a ser abençoado porque José estava lá. Então, Deus ele estava com José o tempo inteiro. E José reconheceu isso e foi fiel a Deus em todo momento. E assim a gente deve firmar essa característica da fidelidade, seja nos problemas, seja na bonança. Precisamos estar fiéis em Deus. E é interessante essa história de José porque as pessoas ao redor de José viam isso nele. Viam que Deus era com ele. A Bíblia relata que as pessoas olhavam para José e viam Deus nele. E isso é incrível, porque assim, José ele foi, digamos que, menosprezado pela família, né? Mesmo assim, ele manteve o propósito, ele foi fiel a Deus, porque ele sabia que era Deus que estava falando com ele, estava orientando ele diante daquilo. Ele não buscou se defender, ele não buscou vingança. E aí nós percebemos uma outra característica que já tínhamos falado na lição anterior, que é do amor. Porque naquele momento que os irmãos se apresentaram a ele poderia se vingar. Mas ele perdoou, né? Uma outra característica da identidade cristã, né? Quando as pessoas viam em José a identidade dele, estava plena ali, estava transbordante nele a identidade neles. Além dessa questão de ser fiel a Deus, ele também tinha essa questão do amor, que era algo, acredito que muito maior do que a nossa visão humana pode nos limitar, né? Porque eu acredito que por menos do que José viveu, a nossa tendência como humano, como pessoa, seria, no mínimo, dizer um desaforo. Dizer alguma coisa, não, você fez aquilo comigo, lembra? Seria a nossa primeira... nosso primeiro intuito, nossa primeira ação, sei lá, mas como para José provavelmente não tenha sido fácil passar por toda aquela situação, em algum momento ele pode ter pensado em desistir, porque José era ser humano como nós somos, né? Mas houve um processo e ele, como Keila falou, ele entendeu o processo. E é isso que nós precisamos entender o processo, né? Na outra característica que nós vamos destacar aqui, a última característica, né, que nós vamos destacar sobre a identidade cristã, nós vamos perceber outros dois jovens que entenderam o processo. E o processo não é de hoje para amanhã, não é dessa semana para a semana que vem, não é só o mês de agosto ou o mês de setembro. Nós vamos perceber já na história de Josué e Caleb que houve um processo de 40 anos. 40 anos do momento em que Deus liberou a promessa, Deus tirou o povo do Egito para que o povo conseguisse chegar na terra prometida. Foram 40 anos e eles precisavam passar pelo processo. Então, quando a gente não percebe o processo, porque a gente quer tudo para amanhã, tudo para ontem, melhor dizendo, né? O povo disse que nós somos a geração imediatista, né? Tudo muito, muito rápido, né? Com a velocidade da luz. Mas precisamos entender o processo para que essa identidade cristã ela esteja firmada em nós, né? Para que a gente entenda quando firmar um propósito, como firmar o propósito, como manter essa fidelidade independente, né, das oscilações do tempo, e como manter uma confiança, como confiar em Deus, confiar e descansar. É o mais difícil, né? Para nossa geração, onde o mundo nos leva a querer tudo rápido,
É muito difícil a gente descansar em Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O próprio José, tanto José como Josué e Caleb, viram as coisas acontecerem no tempo de Deus e não no nosso. Sim. E até porque se Deus tivesse dado rapidamente o que eles estavam esperando, eles não estariam preparados para receber a promessa, né? O cumprimento da promessa. Então, os processos também nos preparam, né? Exatamente. Em Números 13, nós vamos ver aí sobre a história de Josué e Caleb, quando Moisés, instruído por Deus, envia 12 espias para a terra de Canaã, que era a terra, né, a terra que Deus havia prometido àquele povo. E aí eles foram enviados com aqueles homens para a cidade para reconhecer o ambiente, saber como tudo caminhava. Enquanto os outros, eles haviam voltado com um relatório negativo. Não, lá é terra de gigantes, a gente não vai conseguir. O nosso povo aí, nós não vamos conseguir chegar àquela terra, nós não vamos conseguir dominar aquela terra. Mas entendendo que quem tinha feito a promessa é fiel o suficiente para cumprir, Josué e Caleb não tiveram o mesmo pensamento, né? Eles entenderam que Deus estava no negócio. O que foi orientado a Moisés foi orientado por Deus. Então, se foi orientado por Deus e Deus disse, essa terra é de vocês, nós vamos conseguir. Então, eram 12. E apenas 2 entenderam o processo, apenas 2 entenderam o propósito de Deus, né? E aí, no verso 30, ele diz o seguinte: então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés, né? Enquanto eles estavam com um relatório negativo, e disse: temos de subir e nos apoderar dela, né, da terra, pois com certeza conseguiremos prevalecer, porque ele entendia que aquela terra onde eles estavam para possuir não tinha sido foi Keila que me falou que eu vou conseguir aquilo ali. Não. Se Keila foi orientada por Deus, e eu sei que Keila foi orientada por Deus, aí eu vou ouvir Keila. Tinham fé, né? Tinham confiança no que Deus havia falado. Porque eles entendiam que a promessa vinha de Deus, né? Então a gente precisa compreender isso, e mesmo vindo a dificuldade, porque os outros 10, eles não falaram aleatoriamente, eles falaram também o que eles viram. Só que eles, mesmo Josué e Caleb, vendo que tinha um gigante naquela cidade, eles sabiam que a promessa tinha vindo de Deus, então eles confiaram. Mesmo a questão, e nós vamos ver no decorrer da história da Bíblia, de várias guerras onde o povo de Deus ele tinha um número muito reduzido comparado àquele outro povo que eles iriam enfrentar, mas por confiar em Deus, por saber que Deus estava à frente daquela batalha, eles foram e conseguiram vencer, né? Nós vamos ver em outras narrativas na Bíblia, né? Sobre essa questão de confiar em Deus, de confiar na promessa de Deus. Deus conhece cada um de nós. Em Mateus 10, 30, nós vamos ler aqui rapidamente. Mateus 10. Mateus 10, 30, e diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso aqui é quando Jesus está conversando com os 12 discípulos, instruindo para eles qual era a missão deles no mundo, né? Ele está dizendo que não ia ser fácil. E nós percebemos hoje que a nossa missão não é fácil. Mas ele está dizendo assim, ó, cada fio de cabelo na vossa cabeça são todos contados. Imaginem que nossa cabeça não tem pouco cabelo, né? Imagine saber que está tudo contado. Ou seja, ele permanece no controle. Ele está controlando tudo, ele sabe de tudo, ele está à nossa frente dizendo, ó, vamos que eu estou com vocês, né? Não é fácil, mas confiar. E aí, em Hebreus, ele vai dizer que sobre a fé, né? A fé é sobre aquilo que nós não vemos, mas nós confiamos.
né? Confiamos e sabendo que Deus está à frente, né? Nós temos essa confiança de que Ele permanece no controle. E vai garantir até o final, né? Se Ele prometeu, Ele garante até o final. No livro de Apocalipse, João ele vai escrever as cartas às igrejas, e o interessante é que todas as cartas ele finaliza ao que vencer, ao vencedor, ao que permanecer fiel até o fim, né? Temos essa certeza, né? A todo momento nós somos tentados a desviar do caminho, nós somos induzidos a desistir, a cansar mesmo. A caminhada está longa, a promessa aconteceu, tem 10 anos e eu não vi nada acontecer. A minha oração é sempre daquele jeito ali e eu não estou vendo de que forma vai se desdobrar isso, de que forma vai acontecer. Eu não estou vendo a terra que Deus me prometeu, não estou vendo onde é que está, né? Imagina, aquele povo caminhou 40 anos para conseguir chegar à terra. Quem saiu? Só quem entrou foi Josué e Caleb. Aquela geração não Mas a geração dele não entrou. Então, eles entraram porque eles permaneceram confiantes em Deus. Eles confiaram que a promessa que tinha sido dada lá, 40 anos antes, vinha daquele que é fiel, que permanece fiel, e que se ele prometer, ele garante até o final, né? E mesmo parecendo que não vai dar certo, que as coisas não estão caminhando como a gente acha que deveria, o nosso coração deve estar inclinado para aquilo que Deus faz, para o tempo, mesmo não sabendo exatamente o tempo de Deus, que nós não temos, né, não conseguimos perceber isso, mesmo não sabendo quando vai acontecer, mas precisamos permanecer, né, confiantes em Deus. E o pastor Mariano, ele costuma dizer, né, que nós andamos na contramão do mundo, né, e nós precisamos tomar um fôlego de vez em quando, precisamos continuar, né, na contramão do mundo, diante daquilo que nós temos como propósito de vida, né, para termos a nossa identidade firmada, né, e cada dia mais aprendendo. Nós só vamos aprender se a gente continuar, se a gente entender que passamos pelo processo e que o processo é importante para a gente chegar no fim, para a gente chegar a alcançar aquilo, né, que Deus quer para as nossas vidas, entendendo que Ele permanece fiel. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele nos garante que estará conosco todos os dias, até o fim, né? Então, o nosso desejo é que permaneçamos todos fiéis a Deus, né? Confiantes naquele que prometeu lá no início e que diz que vai permanecer conosco até o fim, porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Um versículo também que me chama muita atenção, principalmente nesses momentos onde a gente não está entendendo os planos de Deus, né? Onde parece que está tudo bagunçado. É lá em Lamentações, quando Jeremias fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eles estavam num contexto onde Nabucodonosor estava entrando para destruir tudo, e eles sabiam, né? Jeremias foi alertado por Deus, inclusive, de que eles iriam ser cativos na Babilônia por anos. E ainda assim ele falou: quero trazer à memória, né, aquilo que me dá esperança, a misericórdia do Senhor, né, que se renova a cada manhã. Então é nisso que a gente deve se apegar, principalmente assim no contexto em que a gente está vivendo, né, onde tudo parece estar bagunçado, mas nada fugiu ao controle de Deus, né, como eu tinha falado antes. Ele sabia que isso ia acontecer, né, e ele continua no controle, né. No mundo a gente vai ter aflições, sempre teremos, não na vida a gente não sempre vai estar feliz, né? Não é nem saudável isso. O ser humano, ele passa por momentos de tristeza, de angústia,
Mas a gente tem que confiar, né, no Deus em que a gente serve, porque Ele é fiel para cumprir, como o Maísa tinha falado. Também outra coisa que a gente pode ver já trazendo para o Novo Testamento, né, no episódio em que Pedro ele caminha sobre as águas com Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia seguir. Mas no momento onde ele olhou o tamanho das ondas, as circunstâncias, ele caiu. Né? E nesse momento a gente precisa olhar para Jesus, olhar para Deus, porque Ele é fiel para cumprir, Ele é poderoso. Né? Não é sobre nós. A Bíblia fala de Jesus, do Gênesis e Apocalipse, justamente para nos lembrar que é tudo sobre Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então é Ele que está no controle do mundo e das nossas vidas. Né? E nós precisamos confiar nisso para que a gente consiga seguir. Porque se a gente olhar somente para os problemas, se a gente olhar para as circunstâncias, provavelmente a gente vai cair. Né? Então, assim como todos os personagens bíblicos que a gente citou aqui fizeram, nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos. Você me fez lembrar de uma situação de Abacuque, né? Abacuque, ele passa por uma situação, ele começa a clamar a Deus: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com o nosso povo está morrendo, está passando por muitas dificuldades, muita guerra, veio um povo aí querendo destruir a nossa nação e tal. E chegou um momento que Deus disse para ele: calma, vamos devagar aí. E ele percebeu que aquela nação precisava passar pelo processo. E aí ele diz assim: olha, vou ficar ali no meu cantinho, em silêncio, só aguardando o Senhor falar comigo. Porque ele percebeu que precisava passar pelo processo. E aí mais na frente, e o interessante é que a gente lê essa passagem, mas a gente não percebe o contexto que vem antes. Né? Quando ele fala em Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Porque ele entendeu que precisava passar pelo processo, e às vezes o processo pode nos entristecer ou talvez nos machucar, mas precisamos entender o processo para nos fortalecer naquilo que é o propósito maior. Porque às vezes a gente está aqui, de bobeira, digamos assim, e não entendemos o processo, não amadurecemos, mas queremos receber lá na frente a promessa, mas não estamos prontos para a promessa, né? Como Keila falou, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então precisamos estar maduros na palavra de Deus, entender o processo, para que possamos, assim como Abacuque falou, que independente do que aconteça, eu ainda me alegrarei em Deus. Como o apóstolo Paulo vai dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E antes desse versículo ele diz, por tudo que ele já passou, e que ele consegue passar por qualquer coisa, porque ele sabe quem prometeu e quem é fiel para cumprir, para estar com ele até o final, né? Independente de como o processo aconteça, a gente precisa entender quem está conosco no processo, né? Para que a gente não perca a nossa identidade, a gente não perca a nossa essência. A gente precisa saber quem somos e onde estamos, por quem estamos, né? Para que a gente não perca a nossa identidade e cada dia mais, né, nós tenhamos a nossa identidade cristã firmada, né, renovada e transbordante naquele a quem nós servimos, que é o nosso Deus, o nosso Senhor.